O país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz o compositor contemporâneo Jorge Benjor, assistiu desde as suas origens, desde a presença apenas de povos nativos, ao sincretismo cultural, ao hibridismo de gêneros e de culturas. Então nós temos aqui, no país de dimensão continental, a maior beleza tropical do mundo, várias tribos, vários povos, são centenas de povos indígenas espalhados por todo o território. Então é claro que cada um deles tinha os seus rituais, as suas danças, as suas manifestações culturais. E esses vários gêneros culturais representam a origem da nossa formação. E aqui tem um porém, o que representa um aspecto negativo no estudo de nossa cultura, que os nativos brasileiros não tinham o domínio da escrita. Então nós não temos um conhecimento pleno de suas culturas, porque o que chegou até nós foi aquilo que o europeu registrou. Então é o olhar do europeu sobre o nativo. Então, consequentemente, muita coisa foi omitida, esquecida, apagada e distorcida. Tranquilos? Mas de qualquer maneira nós já temos aqui na nossa formação, no nosso início, no nosso princípio, o hibridismo de culturas, o hibridismo de gêneros, de rituais, de ritmos, de danças. E essas várias manifestações ritualísticas, essas várias manifestações de dança, essas várias manifestações culturais vão encontrar no século XVI o europeu. Aliás, o europeu vai encontrar essas manifestações. Então nós temos aqui, primeiramente, as manifestações culturais dos nativos, os rituais, as danças, as manifestações das várias tribos, dos vários povos que compunham o país. Na chegada do europeu, nós vamos ter um encontro, e principalmente da Companhia de Jesus, certo? Que é a Companhia de Jesus que estabeleceu a relação cultural com os povos nativos. E dentro da Companhia de Jesus nós temos um indivíduo que exerceu esse papel de forma preponderante, de forma incisiva, Padre José de Anchieta. Eu apresento para vocês agora um pequeno vídeo, só questão de segundos, uma manifestação cultural tipicamente nativa, tipicamente dos povos. É uma dança dos índios do Centro-Oeste. Assistam. O maior país tropical do mundo assistiu já no século XVI, no início da colonização, a chegada do elemento invasivo, de uma cultura invasiva, a cultura europeia. E essa cultura invasiva personificada na Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi a ordem criada pela Igreja Católica com a finalidade de estabelecer a relação cultural na Nova Terra. E claro, uma relação de dominador, o europeu, e dominado, o nativo. E o papel mais importante nesse trabalho coube ao Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta era um indivíduo genial, um indivíduo muito além do seu tempo, tá? É claro que não fosse, não teria feito o trabalho que ele fez, certo? Dentre muitos atributos, nós temos aqui o primeiro médico de toda a América. É claro que um médico nas condições do século XVI, tá? Conhecimentos básicos, rústicos, elementares. Além do que ajudou a construir a Vila de Piratininga, que deu origem à cidade de São Paulo, e mais outras vilas e edificações no interior de São Paulo, Rio e Espírito Santo. Então nós temos aqui o contato do Padre Anchieta com a cultura nativa, com os gêneros culturais dos povos indígenas, as manifestações de dança, os rituais, claro que não tão elaborados já como a cultura europeia, porque usava muito o corpo, as mãos, os pés, um ou outro elemento de percussão, talvez o chocalho. Então, sim, não tinha uma cultura devidamente elaborada como era a cultura europeia, já em um ponto maior de sofisticação de estudos. O Padre Anchieta entrou em contato com essas manifestações e ele tinha contato com uma formação europeia muito sólida, muito consolidada. E nessa formação estava o estudo de música. O Padre Anchieta estudou música na Europa. E ele vai trazer para cá o violão, a viola, os instrumentos de corda da Península Ibérica. E ele vai trazer também os gêneros teatrais, o alto, a farsa de Gil Vicente, e as composições musicais típicas da Idade Média Ibérica. O romance, as décimas, as cançonetas, as cantigas. Ele introduz as estruturas musicais, poéticas, teatrais de Portugal aqui no Brasil, o Teatro Gil Vicente, e a poesia e a música de origem medieval da Península Ibérica. Percebendo que os índios tinham manifestações culturais, percebendo as dificuldades que a igreja tinha para poder convencer o índio do catolicismo, da nova religião, da nova cultura, Padre Anchieta recorreu
a um método extremamente revolucionário para seu tempo e para todos os tempos. Absorveu a cultura do nativo e introduziu nela a cultura europeia. E nessa característica de absorver os gêneros típicos dos nativos, típicos dos índios, e introduzir neles gêneros musicais, gêneros teatrais vindos da Europa, ele se tornou o primeiro criador de uma cultura híbrida, de uma cultura sincrética, marcada pela mistura de tendências que é a cultura brasileira. O Padre Anchieta é fundamental nesse sentido. No teatro, ele trouxe o teatro do Gil Vicente, introduziu no teatro elementos indígenas, como dança, as crianças cantando ao final das peças, e o Padre Anchieta criou o primeiro gênero musical, o primeiro gênero da música brasileira, a catira. Então, é claro que aqui nós não temos esse elemento devidamente documentado, mas a probabilidade, a melhor tese, a melhor teoria é de que o Padre Anchieta criou o cateretê e a catira. Então nós temos aqui o Padre Anchieta de formação cultural sólida. Nós veremos assim dois momentos dele. Nós veremos primeiro um momento de sua música, de sua produção musical, Mira Nero, uma adaptação de um romance medieval ibérico, Mira Nero, que falava de Nero contemplando o incêndio de Roma. Ele faz uma adaptação, Mira Nero, Nero mirando a ressurreição de Cristo. Então nós temos aqui um pequeno fragmento, um pequeno trecho dessa obra musical do Padre Anchieta, que ele deixou documentado, portanto fácil de ser reproduzida hoje. E na sequência nós traremos para vocês as características da catira, esse gênero musical provavelmente criado pelo Padre Anchieta, que absorveu uma dança indígena, os homens, duas fileiras de índios, uma de cada lado, uma em frente à outra, batendo palma, batendo mão. O que ele fez? Ele encontrou essa dança e viu nela uma possibilidade de fazer um trabalho de catequese com os índios. Ele introduziu nessa dança a viola europeia, a música, a letra. Então nós temos aqui intercalando bater palma, bater pé, com a letra e com a moda de viola que o Padre Anchieta introduziu. Claro, depois, mais tarde, essa dança vai se espalhar pelo Brasil, pelo sertão, pelo interior do Brasil, especificamente a partir das bandeiras, certo? Então nós traremos para vocês aqui agora um fragmento, um pequeno trecho de produção musical do Padre Anchieta, na sequência um pequeno trecho e o estudo das características, um trabalho, apresentação para vocês das características da catira. Vamos lá então? Rapaziada, vamos agora ver as características da catira, o primeiro gênero musical do Brasil, provavelmente criado pelo Padre Anchieta e depois espalhado pelo sertão do Brasil, pelo interior do Brasil, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, oeste da Bahia, pelos bandeirantes, pelas bandeiras. Há outra probabilidade que os próprios bandeirantes tenham criado, tá? Mas a mais provável, a mais plausível é a criação pela Companhia de Jesus, pelo Padre Anchieta, e depois os bandeirantes espalharam pelo Brasil. Então nós temos aqui as características fundamentais, duas fileiras, originalmente, tradicionalmente formadas apenas por homens. É claro que hoje nós temos a presença das mulheres dançando também. Duas fileiras. Lá na frente, à frente de cada fileira, dois violeiros, ou então apenas um violeiro. Então nós temos aqui no primeiro ponto o levante. O início da apresentação musical, o toque da viola, a apresentação musical, e durante o levante nós temos a escova, as duas fileiras se entrecruzando, uma vai para cá, outra vai para lá, uma vem, outra vai, e depois elas voltam ao ponto de origem. Feito isso e terminada a primeira parte da apresentação musical, da moda de viola, nós temos um momento da roda, em que os grupos das duas fileiras de homens estabelecem uma roda, batendo palma e a sola dos pés, eles fazem um movimento serra acima, todo mundo para frente. Isso não é obrigatoriamente com a roda, pode estar apenas as duas fileiras. Então, batendo palma e as solas dos pés, eles vão para frente, é o movimento serra acima. Depois, batendo palma e as solas dos pés, eles vêm para trás, é o movimento serra abaixo. Serra acima, serra abaixo. Claro que isso aí tem a ver com a questão dos movimentos da cultura indígena, certo? Terminada a roda, voltam as duas fileiras se formam novamente. E nós temos aqui, já partindo para o desfecho, o recortado. Então nós temos a continuidade na moda de viola, o recortado, as duas fileiras, uma frente à outra, e logo após o recortado nós teremos um movimento final, o levante. As duas fileiras acompanhando o ritmo da viola, batendo palma e a sola dos pés, e marcando o desfecho.
Terminado o movimento do levante, o violeiro se despede com um fragmento final da sua cantiga, certo? Aí, terminado o levante, feita a despedida pelo violeiro, as duas fileiras se vão, os dois violeiros ou o violeiro se vai e termina a dança da catira. É uma dança originária lá no início do Brasil e que se manifesta até hoje no interior de São Paulo, no interior de Minas, no interior de Goiás, principalmente nesses 3 estados. Tá? Nós temos assim, festivais nacionais de catira e nós temos várias cidades em que a catira está incorporada à cultura, principalmente em Goiás, São Paulo e Minas. Apresentados a vocês esse primeiro gênero musical do Brasil, a catira, nós trazemos para vocês um fragmento da dupla Vieira e Vieirinha, os reis da catira. Na música sertaneja, quem se destacou com a catira foram Vieira e Vieirinha. Nós temos assim, mais contemporaneamente, mais modernamente próximo de nós, a regravação feita pela dupla goiana Christian Ralph, de músicas de Vieira e Vieirinha, de regravações da catira. Cachorro latiu, voa prevenir, ladrão de mulher tá aí. Meninos, nós apresentamos a vocês, portanto, o primeiro gênero musical. Deixo aqui para vocês no final os links trazendo os rituais de um ritual indígena, uma apresentação musical da obra do Padre Anchieta e uma apresentação de catira, aliás, uma música típica da catira, que é a música Ladrão de Mulher, da dupla Vieira e Vieirinha, certo? Então, esse foi o nosso primeiro gênero musical apresentado, o primeiro gênero musical do Brasil, a catira ou cateretê. Nós iniciamos aqui um longo caminho que culminará lá no século XXI com o funk, ok? Com o hip hop, o rap e o funk. Certo, meninos? Então, aproveitem, absorvam o primeiro gênero, que nós trabalharemos com vocês, todos os formadores da música brasileira. Boa semana, bons estudos, um abraço do professor Simval Santana. Titio Simbas deseja a vocês tudo de bom, ok? Tchau, meninos!